Uma vez para adorar a esse Deus maravilhoso, a esse Deus grandioso, a esse Deus majestoso. O que eu tenho para falar nessa noite é que eu tenho experimentado muito desse Deus maravilhoso, desse Deus que, sabe quando alguém é tão bom com você, você se sente até constrangido. Assim eu tenho sido agraciado pelas mãos de Deus, como Deus tem sido bom comigo. E hoje eu senti isso, puxa, eu me sinto constrangido pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E nós temos ouvido nessas últimas semanas que Jesus está no nosso barco, que venham as tempestades, que venham os ventos, que venham as ondas grandes, Jesus está no nosso barco. Nós temos ouvido também, queridos, que nós não sabemos o que fazer. Em muitas das situações que nós vivemos, nós de verdade não sabemos o que fazer. Mas ouvimos também que os nossos olhos estão fitos, os nossos olhos estão no Senhor. Aleluia, glória a Deus por isso. E nessa noite, queridos, eu quero trazer uma mensagem que talvez venha mexer o seu coração. Talvez não seja uma mensagem que seja muito pregada nos últimos tempos. Mas volta e meia nós precisamos nos voltar, queridos, e ouvir coisas que realmente mexem no nosso coração. Coisas que são importantíssimas para a nossa vida, meus amados. Você não precisa abrir a Bíblia só em título de introdução. Filipenses capítulo 3, verso 8 nos diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não precisa saber muitas coisas para fazer a diferença no mundo, para fazer a diferença do Senhor no mundo. Mas você precisa saber poucas coisas que são grandiosas e estar disposto a morrer por elas, se for necessário. Pessoas que fazem uma grande diferença no mundo, meus amados, não são pessoas que dominam muitas coisas, mas são pessoas que foram dominadas por pouquíssimas coisas, que são grandiosas. Se você quer que a sua vida faça diferença, você não precisa ter um QI alto. Você não precisa ser mega power inteligente. Você não precisa vir de uma família com muita influência, com grande influência na sociedade. Você não precisa ter estudado nas mais conceituadas escolas ao redor do mundo. Você só precisa saber poucas coisas. Coisas básicas, coisas simples, gloriosas, majestosas, óbvias, imutáveis e eternas, e ser tomado por elas. Estar disposto a entregar a sua vida por essas coisas, se assim for necessário. E é por isso que qualquer um de nós que está aqui nesta noite, aqui presencial, ou você que está na sua casa, sentado no seu sofá nesse momento, é por isso que qualquer um de nós pode fazer uma diferença tremenda no meio onde nós vivemos, na cidade onde nós estamos, no país que nós estamos, no mundo em que nós vivemos. E é por isso, queridos, que nós precisamos pensar sobre essas coisas, porque não é você, mas é aquilo pelo qual você foi tomado. Mas uma coisa triste nesse exato momento, porque existem pessoas que nesse exato momento não querem fazer diferença na vida de ninguém. Não querem fazer diferença nenhuma na vida de qualquer pessoa. Tudo que as pessoas querem é serem amadas.
Tudo que as pessoas querem é continuar vivendo as suas vidas porque está ótimo. Está tudo ótimo, muito obrigado. Estudar, ter um bom emprego, casar-se, finais de semanas longos e de grande descanso, boas férias, envelhecer saudável, ter uma boa aposentadoria, morrer suavemente, sem ir para o inferno. Isso é tudo o que a maioria quer. E não importa se a minha vida vai fazer diferença na sua vida, não importa se a minha vida vai fazer diferença na vida de qualquer pessoa, não importa. Isso talvez aqui poderíamos chamar de uma grande tragédia. Presta atenção. 2 missionárias foram mortas no Camarões. Uma delas solteira, com 80 anos. Ela nunca se casou. Enfermeira. Entregou sua vida para Jesus e decidiu tornar Cristo conhecido entre os doentes, entre os pobres, nos lugares mais difíceis e nos lugares mais inalcançáveis. A sua parceira de viagem, de missões, outra médica, também passando dos 80 anos, indo de vilarejo em vilarejo no Camarões. E num dado momento, num dia, os freios do jipe onde elas estão falham. E elas voam por cima de um penhasco e caem e morrem instantaneamente. Será que isso é uma tragédia? 2 mulheres com mais de 80 anos, com uma vida dedicada a uma ideia. Jesus Cristo conhecido entre os doentes e pobres, nos lugares difíceis e inalcançáveis. Uma vida de entrega, queridos, à obra do Senhor Jesus. Mas aí, do outro lado do mundo, um pequeno artigo americano fala assim: comece agora e se aposente mais cedo. Um casal bem-sucedido na sua vida, boas carreiras, conseguiram se aposentar muito cedo. Ele com 59 anos e ela com 51 anos. Eles moram na Flórida, navegam com o seu pequeno iate, conhecendo lugares maravilhosos. E colecionam conchas. Isso é uma tragédia. O sonho americano. E talvez o sonho de milhares e milhares de pessoas, queridos. Talvez o sonho de muitas pessoas que estão aqui, presenciais, na igreja. Talvez o sonho de muitas pessoas que estão nos assistindo em casa. Aí eu fiquei pensando sobre isso, meu Deus, o que é a vida? Eu fiquei pensando nesta manhã, meu Deus, o que é a vida? Ontem nós falamos sobre o propósito da nossa existência. Qual é o propósito da existência humana? Nós somos criados para buscar a Deus, e o que Deus mais queria desde o início é ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. E nessa noite eu gostaria de falar sobre o que é servir a Cristo. Você já pensou sobre isso? Nós estamos aqui domingo após domingo, servimos. Muitas pessoas que estão aqui são líderes. Servimos ao Senhor Jesus, estamos envolvidos em algo, estamos envolvidos com a obra do Senhor. Mas o que é servir a Cristo? O que significa servir a Jesus Cristo? Mateus capítulo 10, verso 34 a 39. Mateus 10, 34 a 39. Amém? Todos acharam? Diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra.
Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Talvez nem sempre nós temos um entendimento claro do que de verdade é servir a Jesus Cristo. Eu creio que existem muitas pessoas que servem e não têm um entendimento muito claro do que está por trás, de quão profundo é eu dizer, eu sirvo a Jesus Cristo, eu sou discípulo de Jesus. O pecado de tal maneira, meus amados irmãos, nos afetou e afetou toda a raça humana e afetou a cada um de nós como indivíduos, como crentes. Nós fomos afetados pelo pecado. E a Bíblia nos diz, queridos, que não há uma solução parcial ou indolor para esse problema que está em nós. Por esse problema que causou tantas coisas na nossa vida. E o que nos é apresentado? O que a Bíblia nos apresenta sobre isso? Os evangelhos nos apresentam condições, queridos, que podemos dizer, por assim dizer, que são radicais, que são apresentadas pelo Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus. E muitas vezes nós não entendemos muito bem o que isso significa. Embora nós lemos e relemos os evangelhos, talvez nós não tenhamos um entendimento muito claro do que vem a ser servir a Jesus, do que vem a ser dizer, eu sou discípulo de Jesus, eu sirvo ao Senhor Jesus. O que está por trás do servir ao Senhor Jesus? Muitas vezes nós não entendemos bem isso e pensamos que ser cristãos, evangélicos, ser crente é uma opção, como tantas outras opções que existem por aí. Tantas outras opções que temos por aí. É mais uma opção, servir a Jesus, ser crente, ser seguidor de Jesus, mas na realidade, um seguidor de Jesus precisa ter algumas coisas muito claras. Talvez se muitas pessoas tivessem um claro entendimento do que realmente é ser seguidor de Jesus, eu acredito que Jesus teria muito menos seguidores. Porque é uma facilidade muito grande nos nossos dias. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou discípulo de Jesus. Vivemos uma banalidade muito grande, queridos, nesse sentido. Mas poucas pessoas sabem qual é o preço de verdade de ser um seguidor de Jesus. O que está por trás disso? E podemos ver que existem tantos conceitos errados que as pessoas falam sobre ser discípulo de Jesus. Existem tantos conceitos errados sobre a própria pessoa do Senhor Jesus. Tanto é pregado sobre isso, tanto é falado sobre isso, e a gente vê cada coisa que realmente nos assustam. Jesus então disse algumas palavras aos seus discípulos quando os mandou em missão. Capítulo 10, você pode voltar um pouco, o verso 1 nos fala que Jesus chama os seus discípulos e dá autoridade a eles para expelir demônios, curar toda sorte de enfermidades. E no verso 5 do capítulo 10, Jesus envia os seus discípulos e dá uma série de instruções à medida que eles iam de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, pregando o Evangelho. Jesus fala com eles também como eles deveriam se comportar, como deveriam se conduzir nas casas que receberiam eles.
Jesus dá uma série de instruções e Jesus também encoraja eles pelas dificuldades que eles vão passar. E nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus fala, queridos, o que será exigido desses 12 homens. No texto que nós lemos, Jesus dá uma prévia, Jesus fala do que será exigido também das pessoas que vierem a serem adicionadas, a serem seguidores de Jesus, as pessoas que se converterem, as pessoas que decidirem seguir Jesus, as pessoas que decidirem serem discípulos de Jesus. E eu gostaria de destacar 3 questões importantes nesse texto. Existem, talvez você lendo você vai encontrar outras, mas eu separei três coisas que eu julgo que são importantes para nós entendermos de fato esse texto, o que ele significa, o que isso tem a ver com a minha vida. A primeira delas seria: precisamos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. É isso mesmo, nós precisamos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Uau! Mas assim, Fábio, de cara assim no início da mensagem, precisamos estar dispostos a sofrer por causa de Jesus. Preste atenção numa coisa. Se achamos que o cristianismo veio para nos livrar dos problemas, se é isso que nós achamos, ou se nós achamos que o cristianismo veio para trazer paz e tranquilidade, uma vida suave nos nossos dias, eu acho que você se enganou. Eu acho que você está no lugar errado, ouvindo a mensagem errada. Ou você foi enganado. Ou se alguém falou isso para você, eu sinto muito de dizer, mas ele mentiu para você. A primeira coisa que Jesus nos fala é que nós precisamos sofrer por causa dele. O verso 34 nos diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Não devemos pensar, meus amados, que Cristo veio trazer paz à terra, mas ele veio, a Bíblia diz que ele veio trazer espada. O que isso não significa, também é importante nós entendermos, o que isso não significa. Não trazer paz não significa que Jesus não veio trazer paz em momento nenhum, em âmbito nenhum. Porque Jesus trouxe paz entre nós e Deus. Através do seu sacrifício, isso nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos participar da ceia, nos lembrarmos do sacrifício de Jesus, daquilo que Jesus fez por nós. Jesus trouxe paz entre nós e Deus, tendo pago o que era nossa culpa. Jesus sofreu aquilo que era aquilo que nós deveríamos sofrer, como justo castigo, como merecido castigo, e por isso nós somos, por causa que Jesus pagou o preço, nós somos reconciliados com Deus e temos paz com Deus. Por causa do sacrifício de Jesus. E é por isso que nós podemos ter paz com as pessoas também. Mas o que nós precisamos entender é que o alvo de Jesus não era esse. Não vim trazer paz à terra. Jesus não veio estabelecer aquele reino messiânico de paz que os judeus tanto esperavam e ansiavam, queridos. Ele não veio resolver os problemas do mundo e acabar com as dificuldades e com todas as dificuldades e problemas que tem nesse mundo. E muitas vezes, queridos, isso é pregado. Venha para Jesus e os seus problemas vão acabar. Venha para Jesus e todas as suas dificuldades cessarão. Todos os seus problemas
vão embora. Venha para Jesus e você vai ficar rico. Você vai ter uma vida de paz, tranquilidade e prosperidade. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, vim trazer espada. Jesus não veio, na primeira vez, estabelecer, queridos, harmonia entre os povos, não veio acabar com as guerras, com as polêmicas. Verso 1 nos diz que Jesus veio trazer a espada. Jesus também não veio, queridos, trazer uma religião baseada na violência. Jesus não veio trazer uma religião, queridos, agora dizendo, nos incentivando a nos armarmos e guerrearmos contra o resto do mundo, ou tomarmos armas e forçarmos as pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não é isso. O que Jesus quer dizer, queridos, é por causa dele haveria muitos conflitos entre as pessoas. Por causa do nome de Jesus haveria conflitos entre as pessoas, entre as cidades, entre os países, entre os povos. Por causa do nome de Jesus haveria muitos debates, muitas polêmicas. Por causa do nome de Jesus haveria muitas dissoluções, muitas pessoas inimigas entre si por causa do nome de Jesus. Por que será, queridos? A razão talvez seja a apresentação radical que Jesus faz de si mesmo. Jesus se apresenta como o Filho de Deus, Jesus se apresenta como sendo o próprio Deus. Talvez seja esse o motivo, meus amados. Talvez seja esse o motivo que haveria dificuldades entre as pessoas. Jesus diz que Ele é o único caminho para Deus. Ele diz que sem Ele todos nós estamos perdidos. Ele nos diz que Ele é o único caminho que pode nos levar a Deus. Ele expõe a perdição da humanidade por causa dos seus pecados. E Ele diz que o ser humano não pode alcançar sozinho a vida eterna. O ser humano não pode se salvar sozinho. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus não diz, eu sou um caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não existe nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, somente através de Jesus. Não existe uma outra maneira de nós sermos salvos, senão somente através de Jesus. E por afirmar essas coisas, os seguidores de Jesus despertam talvez hostilidade entre as pessoas. Despertam inimizades, ódio, perseguição por parte das pessoas que não acreditam. O que nós precisamos entender é que a espada que Cristo veio trazer não é para os seus seguidores ferir o mundo. Mas a espada que Jesus está falando é a espada que vai ferir os seus seguidores. A pessoa de Jesus, queridos, provoca isso nas pessoas por causa do seu posicionamento radical. Por causa do posicionamento radical que nós, seguidores, discípulos, servos do Senhor Jesus, provocamos nas pessoas. A Bíblia nos diz também que essa espada, então, é o resultado de quem é Jesus. E é tão profunda, queridos, essa espada que Jesus está falando é tão profunda que pode cortar laços familiares.
laços profundos entre familiares, entre pessoas que se amam. O verso 35 nos diz: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai. Eu amo meu pai. Eu amo minha filha, amo meus netos, amo a minha família. Eu amo as pessoas que convivem comigo dentro da minha casa. Mas Jesus disse que essa espada veio e é capaz de cortar até esse tipo de laço. Entre a filha e sua mãe, existe um laço muito profundo, muito forte, entre a mãe e sua filha. Mas a espada que Jesus está falando e que nos trouxe pode cortar até esses laços. Entre a nora e sua sogra, aqui talvez você possa pensar, aqui é mais fácil. Mas existem sogras maravilhosas. Eu amo a minha sogra. Ela é uma pessoa muito especial para mim. E a pessoa de Jesus Cristo, queridos, representa isso. E o verso 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Haveria pessoas que odiariam tanto a Jesus, odiariam tanto não só a Jesus, mas aos seus seguidores também, a ponto de que o amor pelo seu filho se tornaria menor do que o ódio que ele teria de Jesus e dos seus seguidores. Isso tem acontecido muito ao longo da história. Eu conheço muitos casos, ou alguns casos assim, de pessoas que aceitaram Jesus, queridos, e foram expulsas de casa. Pessoas que aceitaram Jesus como o Senhor da sua vida, se tornaram discípulos de Jesus e perderam a sua herança. Foram banidos da sua família. Foram deixados de lado na sua roda de amigos, de pessoas que se diziam seus amigos, de pessoas que diziam que amavam você. Há relatos de esposas que entregaram os maridos para serem entregues à morte, queridos, porque os maridos optaram por seguir Jesus. Optaram por serem servos do Senhor Jesus. Há relatos de pais que entregaram seus próprios filhos para serem mortos, porque optaram para serem seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Há famílias que se dissolvem porque um ou outro membro dessa família decide seguir Jesus. Isso, queridos, tem acontecido muito. E Jesus está nos dizendo que quem quiser ser seu discípulo tem que estar disposto a enfrentar a ira, tem que estar disposto a enfrentar a solidão, tem que estar disposto a enfrentar todas as coisas, queridos. Tem que estar disposto a enfrentar a separação da família, dos entes queridos, das pessoas, dos seus amigos. É esse cristianismo que nos é apresentado. Talvez seja bem diferente do que muitas vezes nós ouvimos. Talvez seja um cristianismo diferente que não massageia o nosso ego. Talvez seja um cristianismo bem diferente. E aqui Jesus nos apresenta um evangelho que diz que os seus inimigos podem ser os da sua própria casa. As pessoas que estão perto de você, que amam você, que conviviam com você, que cresceram com você, agora se tornaram seus inimigos, por causa do nome de Jesus. Em segundo lugar, Jesus agora nos diz
Jesus agora nos diz que Ele é a pessoa que devemos dar amor acima de tudo. Jesus exige que Ele seja amado acima de todas as coisas. Versos 37 e 38, nos diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. O que é ser digno de Jesus? É ser merecedor. Eu já vou explicar o que significa merecedor da graça do Senhor Jesus, do amor e da misericórdia de Jesus. É você ser de tal maneira que Jesus não vai se envergonhar de ter você como seu discípulo. É você ser de tal maneira que Jesus não se envergonha de você. De você dizer que você é discípulo de Jesus, de que você segue Jesus, de que você ama Jesus. Você é digno dele. Para ser digno de Jesus, nós precisamos amá-lo acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas. A ponto de você, se você precisar optar por alguém da sua família ou por Jesus, você opta por Jesus. Esse é o evangelho que nos é apresentado, meus amados. Você precisa amar a Jesus acima de tudo. O que isso também não quer dizer? Não quer dizer que agora você vai precisar deixar a sua família e simplesmente abandonar tudo e deixar tudo. Não significa que você agora essa mensagem está incentivando a você abandonar a sua família, negligenciar as suas obrigações também dentro da sua casa. Não está dizendo que você vai se envolver de tal maneira com as atividades da igreja que você vai esquecer do seu marido, que você vai esquecer da sua esposa, que você vai esquecer dos seus filhos, das suas obrigações dentro do seu lar. Mas o que o texto está nos dizendo, queridos, que o nosso amor por Cristo não pode, queridos, nosso amor por Cristo não pode ser menor do que qualquer coisa ou do que qualquer pessoa. Precisamos amar Jesus acima de todas as coisas. O nosso relacionamento com Jesus é superior aos laços terrenos. A relação de pai, a relação de mãe e filha, de irmão e de irmão, você sabe que isso vai desaparecer. Esse relacionamento está limitado somente à vida que nós vivemos hoje. O que ficará então é a nossa relação com Deus e com os demais filhos de Deus e com o próprio Deus. Mateus capítulo 12, verso 46. Mateus capítulo 12, verso 46 até o 50. Falava ainda Jesus ao povo, e eis sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus nos diz aqui, queridos, que quem fizer a vontade do Pai Celeste, quem fizer a vontade de Deus, esse é considerado família do Senhor Jesus, mãe, irmã, irmão dele.
E é por isso que Jesus nos diz que devemos amar mais a Ele do que o nosso pai, do que a nossa mãe, do que os nossos filhos, do que os nossos familiares, queridos. Porque essas relações, elas vão passar, elas são limitadas somente à nossa vida aqui. O que vai ficar na eternidade é a nossa relação que nós temos com o Senhor Jesus. E quem quiser seguir a Cristo tem que estar disposto a tomar a sua cruz. Verso 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. A cruz então era um instrumento de morte naquela época. Então os condenados tinham que levar a sua própria cruz nas costas até o lugar onde eles seriam executados. E foi isso que fizeram com Jesus. Jesus levou a sua cruz até certo ponto. E a questão aqui, queridos, é que diariamente precisamos morrer para nós mesmos, para a nossa vontade, e nos submetermos a Jesus. E isso significa tomar a sua cruz, nos submetermos à vontade do Senhor, nos submetermos àquilo que é a vontade de Deus, morrer para si mesmo, fazer morrer o meu eu, a minha vontade, queridos. Ser seguidor de Jesus é morrer, levar a sua cruz é morrer para mim mesmo. E o verso 39, então, quem acha sua vida e perdê-la, quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Esse talvez seja um dos ensinamentos que Jesus mais fala. Ele está pelo menos 6 vezes nos 4 evangelhos. E o que significa então achar a sua vida? Significa ser bem-sucedido no mundo de acordo com os padrões desse mundo. Significa realizar os seus próprios desejos. Significa realizar as suas próprias vontades, ter independência, fazer tudo o que você quer de acordo com aquilo que você quer. E Deus não tem nada a ver com isso, porque Jesus não cabe nos meus planos. Isso é achar a sua vida. Mas na realidade você não ganhou, você perdeu. Quem correr, queridos, atrás dessas coisas, não estou dizendo que essas coisas são de todas erradas. O problema é que quando essas coisas tomam o primeiro lugar na nossa vida. O problema é quando essas coisas tomam o primeiro lugar na nossa vida o tempo todo. Nós vivemos em prol disso. Nós gastamos a nossa vida e correndo atrás dessas coisas. De satisfazer a nossa vontade, de satisfazer a nossa alma, de ganhar dinheiro, de ficar rico. Quando isso é o único desejo do nosso coração. E o que significa perder a sua vida? A diferença aqui é a motivação pela qual você está fazendo isso. O que Deus nos dá, queridos, não é para que nós tenhamos cada vez mais. O que Deus nos dá não é para que nós fiquemos cada vez mais ricos, engordemos a nossa conta bancária, enchemos o nosso celeiro de alimentos, mas é para que possamos abençoar os outros. Quem renuncia à sua própria glória, quem renuncia a buscar as coisas com o intuito de apenas satisfazer o seu próprio eu, quem vive de fato Jesus na sua vida, Jesus promete que esse de fato vai achar a sua vida. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que quem é esse Jesus para exigir todas essas coisas de nós? Quem é esse Jesus para exigir todas essas coisas e nos prometer tantas coisas também? Não sei se você já parou e analisou isso friamente. Aí temos aqui um judeu chamado Jesus, filho de Maria, que viveu há 2000 anos atrás e que de repente vira para os seus discípulos e diz:
Você tem que me amar mais do que você ama a sua família. Legal? Vocês precisam estar dispostos a morrer por mim. Ok? Vocês precisam passar toda a sua vida tendo eu como a razão máxima do teu viver. Senão vocês estarão condenados. Aí nós chegamos a uma conclusão. Depois disso nós chegamos a uma conclusão. Ou esse homem é um louco, ou ele é Deus. Ou é um megalomaníaco esperto que já enganou mais de 3 bilhões de pessoas, ou ele é de fato quem diz que é. Quem é Jesus para você? Jesus nos exige, queridos, essas coisas porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. O Criador de todas as coisas, de tudo que existe, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e tem todo o poder nas suas mãos. Aí ficam aqui algumas perguntas para nós. Será que somos dignos de Jesus? Será que amamos mais a Jesus do que qualquer outra coisa ou pessoa? Será que estamos dispostos a renunciar tudo por amor a Jesus? Será que valorizamos mais a vida prometida por Jesus, a vida eterna, do que a vida nesse mundo? Será que Jesus tem o primeiro lugar na minha vida, na sua vida? Será que Jesus tem o primeiro lugar na nossa vida, na vida de você que está aqui nesta noite, de você que está em casa também? Será que Jesus de fato ocupa o primeiro lugar? E por que será que muitos crentes vivem indiferentes a todas essas coisas? E o que nós vamos apresentar a Deus um dia? A nossa coleção de conchas? Que Deus nos abençoe, queridos. Quero convidar você a ficar de pé nesse momento. E aí onde você está, gostaria que você tivesse um tempo com Deus e buscasse a presença de Deus. Sabe, onde você está, comece a orar a Deus, coloque a sua vida diante de Deus. Tudo que você tem vivido, tudo que você tem sonhado, tudo que você tem planejado, tudo que você tem desejado, Senhor Jesus, amado Deus, Senhor, sobre os céus e sobre a terra, sobre tudo que existe, que detém todo o poder, que detém toda a soberania sobre os céus, nos céus e sobre a terra e sobre tudo que existe. Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, na condição de discípulos do Senhor, de seguidores do Senhor, de servos do Senhor, de pessoas que amam ao Senhor, que desejam mais da Tua presença, que desejam viver mais de Ti, que desejam mais da Tua presença, que desejam algo a mais, algo a mais. Pessoas que desejam algo a mais, Senhor, nós estamos aqui nessa condição de pessoas que desejam não um monte de bugigangas, um monte de coisas, mas que desejam mais da Tua presença, que desejam mais da intimidade com o Senhor, de um tempo de intimidade, de um tempo mais perto de Ti, de pessoas
que estão dispostas a sofrer por Ti, Senhor, de pessoas que estão dispostas a abandonar tudo pelo Senhor. Temos ouvido isso da Tua palavra, temos lido isso no nosso devocional todos os dias, Deus. Ajuda-nos, Deus, a vivermos isso de verdade, Deus. Talvez nós nunca vamos precisar optar de forma tão radical, mas que a graça do Senhor esteja sobre nós, que a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre nós, que o perdão do Senhor esteja sobre nós. Se chegar o dia, Senhor, em que nós de verdade vamos ter que optar, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor venha, Espírito Santo de Deus, sobre nós, Deus, a vivermos de fato aquilo que lemos, a botar em prática tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, em nome de Jesus.